Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença em 2024, primeiro episódio, e tem uma pessoa muito especial que eu tô um tempão querendo trazer aqui, super parceiro, Bruno Herbolato. Muito obrigado pela presença, Bruno. Eu que agradeço, Rê, que 2024 possa ser um ano aí, né, de muitos mergulhos, como posso falar, positividade para essa nossa área, né, que vem crescendo. Graças a Deus, a gente já superou a ondinha da pandemia. E obrigado mais uma vez pelo convite. Com certeza, a nossa missão aqui em valorizar a natação vai ser enriquecedora aí. Vamos poder abrir esse ano com isso. E hoje o tema é plano de aula, então já começar o ano com a base. Você que é professor aí do outro lado, precisa fazer o seu plano de aula. E antes de iniciar essa conversa, quero agradecer aos parceiros. E agora tem parceiro novo, Sobras apoiando o podcast da Natação Criativa, Academia CPN, com 9 unidades por São Paulo, plataforma Educar com mais de 200 cursos, aplicativo da Swim Track para você fazer o monitoramento e avaliação dos seus alunos e a Flote com os materiais pedagógicos. Então, Bruno, eu queria que você contasse para o nosso público como você começou na natação, como você chegou e como criou a Anfíbia para trazer mais rentabilidade para as piscinas. Putz, essa é uma pergunta que até emociona, né? Porque a natação vem da veia, vem de raízes, né? Meu pai sempre foi nadador, da equipe Armadoras lá de Campinas, mas sempre esteve envolvido com bastante nomes aí conceituados da natação, né? Padrinho de casamento do Silvio Fiolo e tudo mais. E sempre me ensinou a nadar, então eu sempre estive na água. E desde a 7ª série sempre quis fazer educação física, era aquele bullying que na época na nossa escola não tinha, né? O tal do bullying, mas até os professores de educação física perguntavam para mim se era verdade que eu queria fazer educação física ou não. E foi assim, eu fui treinar na antiga Munhoz, que tinha ali no Morumbi, que virou Cainágua, da Cainágua virou o primeiro estágio, o primeiro trabalho já, e assim a carreira veio crescendo, Feliciano, Gustavo Borges, Ecofit, Wet Natação, Manuel dos Santos, e tudo isso foi me mostrando que mercado é esse da natação, né? Para o empreendedorismo, para a natação, eu também no hiato desses tempos já fiz publicidade, marketing, então eu via que esse é o nosso mercado muito enriquecedor e muito plausível. E a paixão bateu. Eu lembro que eu estava fazendo pós de psicomotricidade quando eu recebi o primeiro convite para ser coordenador da Gustavo Borges na época. E aí isso me levou para trás da gestão. E quando eu conheci a gestão, eu falei, putz, juntar natação com gestão, que são dois mundos muito interessantes, muito inteligentes, nasce a Anfíbia aí, e assim estou na natação, então, desde os 6 meses de idade, olha lá. E vamos aí falar para os profissionais qual que é a importância aí de a gente criar esse plano de aula. Por que o professor tem que criar o plano de aula prévio, né? Que todo mundo fala, tem que ter plano de aula. Putz, né? Isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né, Rê? Putz, você também você é gabaritado que nem eu, né? FMU, graças a Deus a gente teve aí a bagagem de ter uma boa formação, 2 referências até hoje no mercado. Eles mesmos se brincam, né, de dinossauros, né? Que é o Alberto e o William. E, poxa, cara, sabe o que eu vejo? É a questão do profissionalismo, a questão de profissionalizar o mercado, né? Profissionalizar a nossa área. Eu vejo muitas aulas dadas ao Léo. Você vai conversar com o profissional, você vai ali na beira, você pergunta, ele fala, depende do ânimo do meu aluno, eu monto a aula na hora, tudo. Então, cara, quem fica no improviso vai virar stand-up, né? Vai virar comediante, sei lá, vai virar qualquer coisa que... Não sei se vai ganhar o dinheiro, né? Eu faço muito essa parceria eu faço essa analogia com o médico. A gente sempre fala, por que médico ganha tanto se nós somos os que previnem saúde? Porque o médico ele se responsabiliza pela vida do cliente dele, né? Ele se prepara, por mais que ele saiba tudo que vai conversar, mas na hora que ele vai para a cirurgia, na hora que ele vai operar, ele faz toda uma prévia, ele faz essa questão, né? Então, eu vejo que o profissional hoje da natação, ele tem um receio de plano de aula engessar ele. Tirar a criatividade dele, né? Não deixar ele ser criativo tudo. Mas eu acho que é aí que está a valorização. É aí que a gente vê quem se profissionaliza mesmo. Quem entrega, quem consegue ver e evoluir a sua criança de uma forma global. Né? Que esse aluno se perpetue na tua vida. Essa relação que você fez com o médico é muito interessante, né? Então, porque o médico tem
uma hora X maior do que a nossa hora. Você fala, porque ele tem um tempo de estudo maior, ele estuda 8 anos. Eu estudei 8 anos, 4 anos de faculdade, fiz 2 pós-graduação. Então, se a gente pegar aí, foram 8 anos de estudo, tirando os cursos extracurriculares. Fala, não, mas ele cuida de vida? A gente também cuida, né? Então, ali dentro da piscina, em 5 minutos ali, é muito rápido para acontecer. A gente está ali, às vezes, com 5, 10, 15 vidas na sua mão. Você vai falar, mas você dá qualidade de vida, você dá longevidade, você dá saúde? Com a atividade física eu faço a mesma coisa, só que sem efeitos colaterais. Exato. Sem o remédio. Exato. Ou sem a droga, né? Porque o remédio é uma droga. Exato. Se você pegar os papers, né, os artigos de medicina, eles chamam o remédio de droga. Então, exato, a gente tem um trabalho muito semelhante. Mas, então, o que você falou, falta ainda alguma coisa na nossa área para a gente poder ter esse reconhecimento. E o que levar em consideração para você fazer esse plano de aula prévio? Cara, eu acho que é a mesma coisa. Assim, a dipirona funciona para um monte de doenças, né? As drogas aí funcionam para um monte de gente e tem gente que é alérgico. E aí, quando o médico pega um paciente que é alérgico à dipirona, o que ele faz? Se ele não estudar, como você disse, né? A educação física, sim, são os 4 anos, mas 2 primeiros anos você vai estudar a base, os últimos 2 não, e depois você vai se especializar em cada modalidade, né? A gente tem nossos amigos profissionais de futebol, a gente tem nossos amigos profissionais de handball, de vôlei, de que seja que for, personal trainer, de que seja, que é que nem o médico. Você tem o neurologista, você tem o cardiologista, você tem o pediatra, e assim vai todas as especialidades. Então, isso que você disse, a gente está estudando até hoje. A gente estuda para vir fazer um podcast desse, a gente revisa todo o nosso material, a gente está sempre estudando. E você não ter a tua aula pré-montada, cara, poxa, no mínimo você está fazendo uma afronta ao mercado. No mínimo, foi o que você disse, você tem uma aula com 5 ou 10 ou 15 alunos, cara, faz toda a diferença. Você está previamente preparado para isso, né? A piscina é um meio que tudo acontece muito rápido, né? Então, dando o gancho lá, o que é primordial? Você conhecer o seu aluno, você conhecer a sua turma. Se você não pensar, você pode montar uma aula que você vai fazer a semana toda, mas que você saiba individualizar ou personalizar essa aula para cada turma que você for, né, Rê? Tipo, por mais que você pegue uma grade horária aí do dia inteiro só dando aula para bebês, pô, mas a turma das 10, a turma das 10h30 é diferente. A turma das 11 vai ser diferente das 10h30. A estrutura da aula pode ser a mesma. Você pode começar, você pode ter o meio, você pode ter o fim igual, mas é naquele meio que você saiba, sabe, tipo, apimentar o teu aluno. Que você saiba, então, pense nesse teu aluno, para você ser valorizado por esse aluno. Você falou de individualizar cada turma, eu diria ainda individualizar cada aluno. Você entregar ainda, que aí vai mais além. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Não consigo nem ter meu lado direito igual ao meu lado esquerdo. Quanto mais você ter 2 pessoas iguais, né? Então, eu vou ensinar respiração lateral. O que pode ter de dificuldade do aluno naquela respiração lateral? Ele vai levantar a cabeça, ele vai ter uma propulsão de perna ruim, ele não tem uma posição de corpo. Então, você já tem o diagnóstico e a solução para cada problema. Se aquele aluno, naquela turma, apresentar esse problema, eu vim com esse exercício. Se apresentar esse problema, eu vim com esse exercício. Então, você prevê o que pode ter acontecer de dificuldade com esse aluno. Não, né? E olha a inteligência que está por detrás disso tudo, né, Rê? Porque eu tenho certeza que alguém está ouvindo isso e está falando assim, não, então agora eu vou ter que montar, numa turma de 15 alunos, eu vou ter que montar 15 aulas dentro de uma aula. Não, cara, é a inteligência, é a estratégia de montar as aulas, né? Se você já sabe que aquela tua turminha, aquele teu aluno vem 2 vezes por semana, numa semana você monta aquela aula para aquele aluno, assim, um exercício educativo que você vai dar de forma generalizada, você vai dar para todos da tua turma, mas você vai cair na água e vai dar atenção para aquele aluninho. Na ida, na volta, você dá para todo mundo de novo. Você evolui, né? Isso que você disse, né? Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente a todo mundo. E você vai ter esse desafio. Você vai ter essa questão de aproximar essas distâncias dentro da tua aula. E hoje em dia o mercado, né, tá cada vez mais com fluxo intenso, tudo. Então, antigamente a gente tinha aulas de 50 minutos. Hoje a gente já tem aula de 45. O mercado está pedindo aulas de 40. Porque o pessoal quer fluxo, quer volume, quer fazer o negócio ser muito rápido. Então, pensa nisso, você profissional, né? Você profissional, você pensa que você montando a tua aula, você estruturando a tua aula, primeiro, você vai vender, você vai estar mais seguro, você vai estar mais qualificado, você vai vender autoridade. E teus alunos vão sentir essa diferença.
Porque eu dar a mesma aula para você, Rê, dar a mesma aula para quem vier depois de você, para quem vier depois. O dia inteiro, eu no final do dia vou estar cansado mentalmente, vou estar esgotado fisicamente, porque eu fiz muita coisa repetitiva, fiz muito repeteco. E muitas das vezes, sem pensar numa estratégia, sem uma evolução. Eu só repeti figurinha, só repeti figurinha. Isso cansa. Aí o aluno não evolui, você fica estressado, você fala, não é possível, né? Aí você coloca a culpa no aluno. E ter esse plano de aula também é importante para você ter esse diagnóstico final. Então, você anotar qual foi a dificuldade do aluno, para você chegar na próxima aula, você já saber de onde você vai partir. Então, você começa o aquecimento para fazer o diagnóstico e você começa o exercício propriamente dito do meio para o final da aula. Fala, nossa, é verdade, eu estava com a propção de perna de costa errada, eu preciso corrigir isso. E você lembra do meio para o final. Eu tenho um exemplo muito clássico, que eu tinha uma turma de treinamento. Aí eu sou muito metódico, né? Então eu tirava tempo, fazia ranking da molecada. E eu percebi que em 6 meses todos melhoraram o tempo de crawl, de peito e de borboleta. Só que de costas ou teve pequena melhora ou quase não teve melhora. Por que essa molecada não melhora nada de costa, né? Aí eu fui puxar meus planos de aula. Eu não gosto de nadar costas, eu não dava exercício de costas. Então não tem como eles melhorarem se eles não nadam. Se eles não treinam, exato. Mas eu só descobri isso porque eu tinha meus planos de aula arquivados. Então eu fui lá puxar quadros, porque eu tinha dó de dar nada de puta. Esse moleque vai nadar costas, tadinha dele. Você sabe que eu tenho uma fala dessa pra borboleta. Eu falo, todo mundo fala que borboleta é difícil, que borboleta é força, que borboleta é tudo, e a gente vai evitando. Então eu sou um cara que fala, em todo plano de aula, bota borboleta, ou bota educativo de borboleta, bota alguma coisa, pelo menos 25 metros, faz a vivência, faz o pessoal experimentar isso, pra gente não ter esse ato. Porque se a gente não prestar atenção, ainda bem que você tem o teu histórico, você consegue resgatar e ver por que a tua turma não tá evoluindo. Porque tem gente que só faz plano de aula, aquela velha, né, folhinha colada na borda da piscina, assim, com a água, e depois não tem histórico. E aí vem cobrança. Você falou, se estressa porque não evolui o criança? Não, a gente estressa o cliente final, que é a mamãe ou o papai, ou quem tá pagando a gente para ser evoluído, ele vai cobrar da gente a evolução. E a gente vai... imagina, você não vai saber dar resposta para isso. Você vai botar a culpa no aluno. O aluno não se dedica. Cadê você como professor montando a tua aula, sua estratégia de aula? Né? Uma coisa que você disse aí de problemas, que a gente vê muito assim, putz, não evolui, daí a mãe reclama para o coordenador vai perguntar para o professor fala, mas também esse aluno, né, hoje em dia com todas as acessibilidades que está tendo no mercado, todos os desafios que a gente está tendo cada vez se estudar mais, porque a questão que era velada antigamente não está mais velado, né? Então, os neuróticos atípicos estão aparecendo nas aulas. TDAH hoje em dia tá por aí, né? Desvabrando e todo mundo tá botando a culpa na turma. A turma não evolui porque eu tenho aquele aluninho TDAH. E você sabendo disso, o que você faz para tua aula? Como você monta a sua aula? Que estratégia? É inteligência, gente. É isso que destaca no mercado, né? Eu falo muito nos últimos treinamentos que eu tenho feito, capacitações, né? A gente lançou o Cardume de Talentos aí no final do ano passado e a gente veio com uma estrutura de aula, né? A primeira crítica que veio do primeiro módulo, do primeiro encontro foi isso. Foi um curso de ensinar a dar aula de natação, mas se eu sou aula de natação, se passa do princípio que eu sei dar aula de natação. Eu falei, mas você sabe enriquecer? Você sabe botar 7 temperinhos nessa tua aula para fazer a diferença? Né? E é um olhar tão pequeno, gente. É uma coisa que no dia a dia, de tanto treinar, vai ficar automático e você vai fazer essa diferença. Então, quando o professor vem se justificar assim, eu falo, putz, mas se esse aluno está te dando problema, cadê teu plano de aula? O que você fez para essa aula ser diferente? O que você fez para construir esse aluninho que está dando problema na tua aula? Ah, não, você só rotulou o aluninho, a culpa é do aluninho. Não é tua responsabilidade conseguir educar e organizar a tua aula. Fica, né, a provocação aí. E a gente que vem da educação física, a gente leva em conta muito o aspecto motor na hora de fazer plano de aula, na hora de você montar sua aula. Mas e os outros aspectos? Eu tenho que levar em consideração no plano de aula, que eu tenho a parte social, emocional, cognitiva, afetiva. Cara, todas, né? Eu acho que principalmente, né? Vamos falar que o mercado está mais propício para isso, né? A gente está falando de natação infantil, cara. Putz, quem nunca ouviu... Tem 4 perguntinhas que eu sempre abro nas minhas palestras, nos meus cursos, nas minhas capacitações, que eu falo, quem nunca ouviu, sua aula é só brincadeira? Quem nunca ouviu, tua aula é só vai e volta? Quando meu filho vai evoluir? E por que meu filho não passa de nível? Né? Quem nunca ouviu essas perguntinhas, acho que
tem pouco tempo de mercado, talvez. Mas e aí eu pergunto outras coisas. Quem nunca ouviu também aquela mãe que falou, putz, ontem meu filho montou a mala da natação e falou, amanhã tem aula do tio Renato? Amanhã eu vou ver o tio Renato? Qual que é a diferença disso? Então, lógico que a gente tem que pensar tudo nisso, né? E se a gente for pensar em Galahu, se a gente for pensar em Osmond, se a gente for pensar em todo mundo aí, Piaget. Vygotsky, Piaget, eu trago até Freud, né, nos meus cursos, eu gosto de trazer Freud. Cara, as crianças não são analógicas como o pessoal divide aí, né? Então não é, tipo, agora ela fez 36 meses, pronto, ela tem que estar apta, tem que estar no movimento fundamental, não sei o quê. Não, cara, as crianças vão evoluindo dentro do seu tempo. Né? Maturação cerebral, a neurociência está aí. Vocês estudam isso, vocês trazem isso para a aula de vocês? Pensa nisso, porque a criança chegando feliz em casa, cara, é a solução de todos os problemas. Eu criei para esse curso aí, desse cardume de talentos que a gente está fazendo, desenvolvendo, tem a máxima. Eu peguei ali a música do Chorão e adaptei para a gente. Né? Eu falei, a criança entretida não quer guerra com ninguém. E se a criança está entretida na tua aula, ela vai evoluir naturalmente, vai vir o processo natural. Se você souber fazer como a gente dá as dicas lá nos 7 temperos de uma aula de valor de natação, chamar o papai para ele ver essa evolução, para fotografar, tirar o pai da tela, né? Porque se as crianças estão na tela hoje, um grande desafio, a nossa aula deve ser isso. Tem que ser motivadora. Mas o papai que vem assistir também, ele também está na tela. Então, que horas acionar ele? Que horas, né? Tipo uma grande discussão nos nossos grupos de WhatsApp, né? Que a gente participa. Ah, papai dentro da piscina, papai na borda da piscina, não sei o que. Cara, eu vejo o pessoal gastando um tempo nos WhatsApps, né? Um dia inteiro debatendo e criando. Não, na minha academia não pode. Não, eu não permito, não sei o que a autoridade... Cara, deixa o papai lá dentro, conquista ele. Se você planejar a tua aula, vamos voltar lá para a primeira pergunta do podcast. Se você planejar a sua aula, você vai ter um momento de falar com esse papai, você vai ter um momento que você ganhar a confiança dele. A hora que naturalmente ele ganhar a tua confiança, cara, ele vai sair naturalmente da borda da piscina. Se ele não sai de lá, faz essa reflexão, volta um pouquinho, para na tua aula, pensa na tua aula e vê, ainda não conquistei esse pai. Se esse pai está aqui olhando a minha aula e dando pitaco na minha aula, ele está inseguro. O que eu posso fazer para isso? Plano de aula. E aí eu lanço um desafio, Bruno. Opa. Por que não mandar o plano de aula nesse WhatsApp que o pai tá o tempo todo e você não informar ele o que essa criança aprendeu, como foi a evolução dela, o que ela teve de aprendizado naquela aula? Por que não? Por que não? O que acontece hoje no mercado, de qualquer mercado que a gente for estudar, que a gente tenta ver as tendências, né, e ver, cara, acolhimento. E, na verdade, o grande segredo, o que o mercado paga hoje? O mercado paga hoje não é para solução de problema, tá? É para quem resolve o problema, não é quem aponta o problema. Perdão, o mercado paga hoje quem soluciona o problema, não quem aponta o problema. Então, e o que são os problemas hoje em dia? As altas expectativas, uma ansiedade muito alta. Eu acho que a pandemia também veio isso, né? Criou essa ansiedade, porque criou a questão dos estoques. iFood, Uber, Rappi, você tem concorrências daqui, você tem um monte de mercado aí que 2, 3 toques, o negócio chega em 15 minutos na tua casa. Então, as pessoas estão com essa ansiedade. Fazer isso que você falou, Rê, é um grande pulo do gato. Papai, essa semana, não falte nessa semana. Essa semana eu vou trabalhar isso e aquilo com o seu filho. Olha como é importante para ele. Prepare, sabe? Tipo, eu dou essas dicas, eu falo pra galera, porque na sexta-feira ou na aula de quinta, na aula de quarta e quinta e sexta, por que você não combina com o papai e com a mamãe um filminho pra eles assistirem no final de semana? Porque a tua aula planejada, voltamos a falar plano de aula, da semana que vem, vai estar com esses personagens desse filme. Você faz conexão, você interliga você, família, no final de semana. Você vai ser lembrado o tempo todo por essa criança, essa mamãe, sabe? São coisas assim que tá fácil no dia a dia. Mas tem que trabalhar. É o que eu falo, eu tenho um marcador de livro aqui, né, que eu fiz. Nem tão fácil, nem tão difícil. Trabalhoso, sim. Dá trabalho, gente, mas dá trabalho. Em uma das suas falas, você comentou dessas turmas heterogêneas, né? Então, como trabalhar? Vou ter crianças típicas, crianças atípicas, vou ter aquela criança que tem um nível de concentração maior ou que tem uma habilidade pedagógica maior do que o outro. Como montar um plano de aula para essas turmas, ou às vezes tem até faixa etárias diferentes, muitas, né? Academias com faixa etárias. Estava defendendo, a gente consegue nivelar os nossos níveis por faixas etárias, porque é um pouquinho mais fácil de conversar com o público leigo, né? Então, quando eu digo público leigo, é aquela mãe que não vê, ela está ansiosa, ela tem a expectativa de que a criança aprenda a nadar, porque ela está imaginando que vai ficar inafogável. Não existe isso, né? Por favor, gente, não vendam que você vai tornar qualquer criança ou qualquer ser humano inafogável. Mas você vai dar habilidades aquáticas para ele que vai os tornar...
menos fatal para ele, né? Então ele vai ter sobrevivência aquática, um nível de sobrevivência aquática. Então alinha essas expectativas. Mas sobre as turmas que são muito diferenciadas, é o plano de aula que é o segredo, né? Eu acho que ali na parte principal da aula, você tem que montar pelo menos 3 exercícios, você tem que ter um com o objetivo da turma, um com o objetivo que a metodologia que você tiver, que você seguir, que você criou, que lá para fazer, porque no final de um ciclo você vai ter a avaliação para a gente entregar resultados palpáveis, que ele evoluiu, e o teu objetivo como professor, porque afinal de contas a aula é sua, sabe? Tipo, hoje em dia eu vejo metodologias que entregam as receitinhas de bolo, entregam as aulas feitinhas bonitinhas, mas a aula é sua, né? Escolha um momento da parte principal da aula para você dar a sua cara. Seja bomba, seja hora de brincar, seja alguma coisa, mas dê a sua identidade, né? Cria a sua identidade e para fazer esse heterogêneo é o que a gente falou um pouquinho antes da minha fala anterior. Divida a sua turma. O que eu vejo hoje em dia também nas aulas, a gente vai fácil numa aula, a gente entra na borda da piscina, a gente já vê a aula não está estruturada. Quando eu digo estruturada, tem 5, 6, 7 aluninhos e o professor está soltando eles aleatórios. Daí eles não percebem que, por exemplo, ele soltou o aluninho que você falou que tem habilidade motora mais avançada junto com o que não tem. Aí ele já se prejudicou, que ele já ficou dispareado. Daí a mãe vai reclamar que o professor fica de costas para a aula, sabe? Porque ele não soube se posicionar na aula. Então, cara, faz a turminha ali, vem primeiro os mais fortes, depois vem os médios, depois vem os mais fraquinhos. E nos mais fraquinhos você já aproveita e dá força. Enquanto você tá vindo com os mais fraquinhos, você tá dando toque na mão, você quer melhorar aquilo, você já solta a volta do mais fortinho. Isso, tua aula fica dinâmica. Seja aula de 30 minutos, seja aula de 40 minutos, seja aula de 45 minutos, seja aula de 1 hora. Você cria a dinâmica da tua aula. Volta a falar. Trabalhoso, volta a falar. Estratégica, volta a falar. Inteligência, gente. Sim. Então, natação é repetição. Natação, quanto mais ele nadar, mais ele vai melhorar. Então, você precisa ter essa dinâmica na sua aula, que não adianta o aluno estar lá 30 minutos ou 45, seja a aula, ele faz 2, 3 repetições. Quanto mais repetições ele fizer, isso vai ser a dinâmica e seu planejamento. Lógico. Então, você planejou, já sabe que naquele horário das 10 é uma turma mais heterogênea, você já vai com planejamento. Eu vou mandar um forte e um fraco. Eu fico mais com o fraco e o forte eu só falo. Ou você vai revezando, um forte, um fraco, um forte, um fraco. Então, você tá com o fraco, o forte vai passando. Você tem estratégias ali, né? Para você conseguir montar sua aula. E você falou aí de criatividade, né? Opa! Como ser criativo nesses planos de aula, já que a gente entra na rotina, a gente vai pegar o que a gente já tem lá na cabeça. Precisa de uma aula, então você vai puxar o que você já deu. E a gente fica reproduzindo, porque a escola ensina a gente a reproduzir. Lógico. Como ser criativo? Cara, você sabe que tá vindo um insight agora, viu? A gente conversou, lógico, isso aqui também é planejado, isso aqui foi estruturado, mas não tinha vindo essa palavra na minha cabeça e é uma coisa que faz a ligação com esportes, né? O esporte, ele só dá certo mesmo para quem é disciplinado. Então, a gente tem que criar essa disciplina de criar nossos planos de aula e como trazer a criatividade, que é a tua pergunta para isso. Então, primeiro, cara, quando você se disciplinar em montar as suas aulas, seja semanalmente, seja não sei o quê, você vai estar antenado. E antenado no seu aluno. Você tem que estar antenado no universo do seu aluno. Aquilo que a gente falou também, algumas falas atrás, de tipo, olha para o seu aluno dentro do grupo todo e monta bem. Porque eu tenho um case, muito... trago do começo de carreira, estou falando de 2002, 2003 talvez, que eu dava uma aulinha para 2 irmãos da Alemanha e um brasileirinho. E a gente fazia a tal da aula do Yu-Gi-Oh! Nunca tinha assistido Yu-Gi-Oh! Nem sabia quem era o loirinho dos cabelos espantados que jogava cartas. Mas, a gente ia de dragão olhos vermelhos, voltava de mago negro, ia de Cabu, não sei o quê. Um dia o brasileirinho faltou. No que o brasileirinho faltou, eu comecei a perguntar para os alemães, e aí, que personagem que a gente vai ser agora? Que não sei o que. Os alemães falaram, eu não posso assistir TV, tio. Minha mãe não, da cultura lá da Alemanha, não sei o que. Os meninos não assistiam TV, não tinham tela. E aí eu tive que ter criatividade em cima do que eu tinha, mas, eu aprendi tudo que eu sei de Yu-Gi-Oh! Sem nunca assistir Yu-Gi-Oh! Porque eu estava antenado nos meus alunos. Eles traziam a necessidade para mim, e a gente... Então, tem que estar ligado. Se você trabalha com natação infantil, cara, o YouTube tem um YouTube Kids. Ele tem uma plataforma só dele. Vai seguir lá, conversa com seus alunos, né? Isso daí eu volto a falar, os 7 temperos de uma aula de valor, né? A parte inicial da aula não é só aquecimento por aquecimento. Não é só 200 livre, não é só pula-pula pipoquinha, não é só submarino e volta canguru. Cara, você tem que ter o que eu chamo de aterrissagem. Você tem que aterrissar o teu
teu aluno para tua aula. Você tem que falar para ele, pô, que bom que você veio. Você tem que agradecer ao teu aluno. Você não tem que torcer por aula vaga, gente. Vocês querem se valorizar, vocês querem ser um profissional que vai fazer uma diferença na vida de alguém, sejam gratos pela presença dos seus alunos, se conectem com ele e aí fica nisso. Vai estudar. Vai ficar inteirado. E estudar não é pegar enciclopédias de livro, tudo, mas é ficar antenado, é ficar atualizado e ter a disciplina. Acho que eu abri essa resposta porque o insight veio aqui agora. Desculpa, mas foi muito insight de, olha, disciplina. Crie o seu ritual de planejamento de aulas, gente. Vocês vão ver a transformação que acontece na tua vida. Eu sei que talvez na tua vida você já tenha tudo isso. Já tem as 4 perguntas, já aconteceu. Você deve ter 1 ou 2 aluninhos que já pediram para a mamãe se preparar o material da natação para ir na tua aula. Mas veja isso acontecer com mais frequência. Veja isso acontecer com mais valor, né? Então, acho que a criatividade vem disso. Você está antenado no mercado. E buscar muito fora da educação física. Às vezes fica muito preso na educação física e você não vai para fora, né? Então, você tem muito em circo, teatro, fantoche, recreação. Então, tem outros mercados, a natação escolar, que tá para você trazer para o mundo da natação. E você vai enriquecer muito mais. E a gente falou muito aí de a gente trazer essa aula individualizada, a gente trazer uma aula para cada turma, para cada aluno. Mas eu vou precisar fazer, então, um plano de aula para cada dia, para cada horário, para cada aluno. Como que eu consigo melhorar isso, já que eu tenho 12, às vezes 10 aulas por dia? Cara, o meu segredo, eu sempre fiz isso, era trabalhar exatamente isso. Eu sempre monto 2 aulas por semana. Para cada nível. Hoje, ainda mais sendo coordenador, então eu tenho que estar preparado e tenho que estar do bebê até o adulto. Eu tenho 2 aulas por semana, porque eu acredito, se for um aluno que venha... Tá mudando o mercado, né? Muitas crianças estão hoje comprando 1 vez por semana, mas antigamente a gente comprava muito 2 vezes por semana. Se o aluno vem na segunda e na quarta, entendeu? Eu tenho a aula da segunda e tenho a aula da quarta. A de terça e quinta é a mesma. Entendeu? A aula de segunda e quarta é a aula 1, na aula de quarta e quinta é a aula 2. Se na sexta-feira essa criança aparecer de novo, cara, eu tenho 2 aulas na cabeça. É só eu misturar um pouquinho de cada uma e fazer o que você falou bastante. Repetir as coisas. Então eu já sei se eu estou antenado, se eu consigo... Quando a gente se dedica, o poder do papel, desculpa, eu posso pegar e mostrar? O poder do papel, galera, se vocês soubessem, quando vocês escrevem, você põe no papel a mágica que acontece, o que o universo traz de volta para vocês. Não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas eu sou um cara que... Eu só posso acreditar nisso, porque graças a Deus tudo que eu botei no papel aconteceu na minha vida. É impressionante. Outro dia eu estava fazendo esse resgate, é impressionante. Tudo que eu botei no papel aconteceu. Os que eu não botei no papel demoraram para acontecer até eu botar no papel. Então é a dica que eu posso trazer para vocês. Põe no papel. E fora o que você disse, quando eu vou precisar revisitar, o papel tá ali. Ou quando a gente não tá criativo, porque a gente é ser humano. Não adianta ficar assistindo YouTube Kids, não adianta ir no circo, não adianta ir nada. Tem dia que eu sou ser humano, pô. Eu tô cansado, não tenho nada. A ideia não vem na minha disciplina todo dominguinho à tarde, o final da noite que eu faço as linhas da semana. Quando tá travado, amigão, eu volto no meu baú das aulas antigas. E aí esses dias eu revisitei a minha agendinha de 2005. Nossa, cara, que delícia ver. E aí você vai lembrando a carinha dos alunos quando você faz assim. Você vai lembrando... Caraca, e daí você vai lembrar que o aluninho de 2005, 2006, 2007 que nadava comigo, em 2020 me mandou um videozinho nadando uma prova lá nos Estados Unidos, que eles se mudaram para os Estados Unidos, chegando em terceiro lugar, ganhando medalha e lembrando do pizzaiolo que ia entregar a pizza para ligar a moto com a perninha de peito que eu trabalho. Então, olha que coisa rica, olha que coisa maravilhosa que é. Então... Voltando na tua pergunta, assim, tem que montar, pelo menos, a estrutura de aula você monta. Aula 1, aula 2 por semana. E no meio, lá na parte principal de aula, aí você vai pensar 1 ou 2 exercícios naquele lá. Putz, na próxima turma eu tenho o Renato. E o Renato não gosta de nadar costas. Como eu vou fazer para o Renato gostar de nadar costas? Vou meter um cinto, vou inventar um cinto de flutuador para subir? Isso só tá vindo, porque o meu técnico fazia isso comigo, tá? Eu não gostava de nadar costas, ele falava, não, põe esse pulbão aí. Na época a gente não chamava de pulbão, né? Era um flutuador aí nas costas e vai, nada, porque você não tá andando, você tá ancorando. Mas era isso, eu tive o Cessé, um professor, muito maravilhoso, talvez seja por isso que eu tenha gostado da natação, resgatando lá a tua primeira pergunta, lembrando disso. Cara, nadava na Polé, ali na Cidade de Jardim, que hoje é o estacionamento do Empório Santa Maria. Olha que dó. Acho que é isso que também dói e a anfíbia vem, né? Uma piscina virou estacionamento, até errada para ser estacionamento. Mas, cara, o cara subia, o telhado abria, era aqueles telhados retráteis, o cara subia no muro,
mergulhava e vinha nadando atrás da gente se a gente não batesse o pé direito. Então, a gente nadava erradinho só pra ver, sabe? Tipo, a gente tinha gosto de fazer aula desse cara, professor Cessé. Gente, eu tô falando, eu tinha 8 anos, hoje eu tô com 43. Olha a memória gostosa que você tá trazendo. Olha como a natação tá na minha veia por causa de um professor. E olha o detalhe desse professor. Olha o que ele fazia com a gente. Então, cara, é isso. Tem que montar a aula. Não precisa montar 15 aulas. Eu tenho 15 aulas no dia. Não, cara, monta uma aula para aquele dia. E no meio você recheia. No meio você tempera. Sabe, tipo, fazer a salada da família? Vai pôr azeite e você não vai tomatinho cereja porque você não gosta de tomate cereja. Mas o alface... Sabe, tipo... Se dediquem para suas aulas. Planejem suas aulas, que é o que vocês vão conseguir. E você fazer aquela comparação de médico, professor, e uma coisa que o médico tem muito forte, que a gente falha um pouquinho, é o prontuário, né? Então, o médico, você senta lá, o cara já traz todo o seu histórico, já sabe. E ele já se conecta com você. Nossa, ele sabe quem sou eu, né? Eu não sou um número. E esse desafio que eu dou para os professores também do outro lado. Então, o aluno chegou, você já pergunta, lembra aquela dor nas costas que você tinha? Você melhorou? Ó, tá vendo? A aula de natação tá melhorando, mas se deixar de fazer aula de natação, essa dor vai voltar, porque você tem uma rotina normal lá fora. Então, você tem que ter esse diagnóstico aí de todos os alunos. E tem que praticar isso, né? Desculpa interromper aqui, eu não sei como tá o tempo, mas aí... Porque o que acontece? Normalmente, na nossa dinâmica, o mercado, aí quem for mais velho, quem vai falar, eu já faço isso, é a tal da anamnese. Mas eu vejo o pessoal usando a anamnese só por uma commodity do mercado. Eu não vejo o pessoal usando a anamnese com a força que ela tem. Eu não vejo, né, anamnese, eu já vi anamnese, um monte de gente que consulta a anfíbia, vê se a minha anamnese tá legal, não sei o que, enriquecedora. Vai perguntar personagem favorito da criança, personagem que a criança tem medo. Daí eu não vejo explorar isso no primeiro dia de aula. Eu não consigo acompanhar o resto, mas no primeiro dia de aula eles não chegam assim, oi Renato, tudo bem? Você gosta do Bob Esponja, né? Olha quem tem aqui, imagina, de repente você puxa um Bob Esponja. E, cara, você já conquistou a criança, né? Normalmente, primeira aula, que a criança fica impactada, não gosta. Ambiente diferente. A mãe que sempre... Não chega perto da piscina. E agora chega perto da piscina com um professor que você nunca viu. Caraca, meu, como vai fazer isso? Então, você conhece, você usa a anamnese. E o que você falou é muito rico, né? Médico bom mesmo, quando a gente vai, a gente sabe, né? Tem médico que nem olha pra gente. E esses médicos normalmente não ganham a grana que médico ganha. Já reparou pra pensar, né? Eles sempre estão nos convênios. Agora, o médico que tem o próprio estúdio, o próprio consultório, então dentro de grandes hospitais e não sei o quê, cara, ele no mínimo, ou ele estuda na hora que você senta, ou antes ele já sabe. Ele não lembra de você e mais 500 pacientes que ele lembra todo dia. Mas no mínimo ele já sabe que você está aí vindo e ele puxa o prontuário, então usa essa anamnese. Faça o que a sua entrega ajuda nisso, né, Rê? Tipo, no final da aula, o professor, o técnico vai lá e fala as coisas. Então, lembra disso. Imagina, eu já cheguei a ter... Só eu já cheguei a ter 198 alunos numa academia só. Lógico que eu não lembrava de todos assim, bate-pronto, mas no meu planejamento de aula, no meu acompanhamentinho, todo domingo, quando eu fazia a minha revisão, montava meu planinho de aula, eu resgatava algum ou outro, né? Então é isso mesmo. Acho que vai ganhar, vai se valorizar no mercado, vai se diferenciar no mercado quem se planejar para isso, quem se profissionalizar para isso, entregar a diferença. Acho que a gente já deixou o pessoal aí curioso. Aí, quem quiser saber mais como achar o Bruno, como fazer parte aí do Cardume, da Anfíbia, queria que você deixasse aí os seus contatos. Pode. O Instagram é o Anfíbia_Tichibum, tá? É um nome meio diferente, porque na época que escrever o Anfíbia com PHYBY é uma coisa que, sem estudo, quando a gente só faz porque a gente tem mente inteligente, tudo a gente acha que vai se diferenciar e vai fazer coisa bacana, fica difícil de acessar. Então, por isso que é importante estudar marketing, a gente conversou, né, antes daqui, entender disso, mas aí, Anfíbia com PHY, BY, tá? Tudo Y, tudo PH, _Tichibum, você me acha no Instagram. Tem o grupo de WhatsApp da Anfíbia famoso, aí se vocês quiserem, procura ali. No LinkedIn, você procurar Bruno Herbolato, você vai me achar, vai ter acesso ao meu WhatsApp. Só chamar, entrar e seguir a gente aí nas redes sociais, isso sempre. Brunão, muito obrigado. Queria agradecer muito a sua presença. Agradecer os parceiros, Sobrasa, Plataforma Educar, CPN, Swing Track, a Flote, que está mais uma vez apoiando mais um ano aí com a natação criativa.
E queria que você deixasse aí nos comentários, se você tiver dúvidas, se quiser saber alguma coisa do Bruno aí, não achou as redes sociais, deixa aí que a gente redireciona vocês. Então, te agradecer muito aí pelo primeiro episódio de 2024, fazendo o meu sonho virar realidade, conseguir entrevistar o Bruno, que é um cara que eu admiro demais, Brunão. Eu também te admiro bastante, desde o dia lá que eu te conheci na aula do Pirata, né? No Dia das Mães. No Dia das Mães, verdade. Eu saí de um evento que eu tava fazendo Dia das Mães, fui para aquela academia para conhecer e foi enriquecedor ver as aulas ali que vocês fizeram. Eu até caí na água, né? Não fui preparado para cair na água, vocês me convenceram, você e a Paulinha conseguiram me convencer. O pessoal da academia me arranjou uma sunga e eu fui para a água por causa disso, porque são aulas encantadoras, são aulas que nos diferenciam, né, Rê? Acho que a gente pode, assim, acho que a gente tem que ter também, às vezes não é soberba não, galera, mas é assim, a gente se destacou, a gente hoje consegue trazer isso e a gente está querendo entregar isso para vocês. É por vocês que a gente faz isso, a gente quer ver uma natação valorizada, tá bom? Que 2024 seja de muito valor para a natação. Sim, e aquela aula que te seduziu, que você amou, foi muito planejada, sabe o quanto foi planejado, porque cada historinha tinha que conectar com a outra, né? Cada desafio, cada exercício. Então... De repente você aparecia lá na sala de musculação da academia. Meu, pelo amor de Deus, foi uma coisa assim impactante, gente. É uma coisa que fica na memória mesmo depois de velho, porque ali eu já tinha mais de 38 anos. Mas voltei a ser criança, uma delícia isso. E esse ano a gente vai estar em Fortaleza com essa aula, não do Pirata, mas a aula historiada. Então, Fortaleza, aguardem aí no final do ano, em outubro, estaremos com a aula historiada no CBEA. Que legal. Brunão, muito obrigado. Pessoal da Natação Criativa, muito obrigado. Siga o YouTube, não sabe como um clique seu faz a diferença para a gente na busca desses patrocinadores para apoiarem a gente. Muito obrigado e eu te convido aí para uma próxima entrevista aí para a gente falar sobre gestão de funcionários. Aí a gente gosta bastante também. Que bom que eu possa honrar aí esse convite. Obrigado, gente. Bom ano para vocês, pessoal da natação. Bora lá. Até a próxima. Vamos pro segundo episódio com o Brunão.